E nós queremos nesta manhã, Senhor, ó Deus, estarmos, Senhor, com a Tua presença, Senhor, nos nossos corações. Queremos, Senhor Deus, ó Pai, que Tu fale conosco. Mas nesta hora, Senhor, pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. E que nesta hora, Senhor, cheguemos diante da Tua presença, Senhor, ó Deus, meu Pai, com o coração aberto para ouvir o que Tu tens, Senhor, nessa manhã para conosco, Senhor. Meu Deus e meu Pai, nunca foi o pregador, Senhor, nunca foi, Senhor, meu Deus, a estrutura, mas sempre foi o nome de Jesus, este nome que é sobre todos os nomes, esse nome que pode todas as coisas, esse nome que faz todas as coisas. Nesta hora estão aqui o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Nós agora como igreja, Senhor, estamos aqui para receber aquilo que Tu tens para nós. Abre o nosso coração, Senhor, que o Teu Espírito venha permanecer, o anjo do Senhor, Senhor, esteja aqui, Senhor, e faça, Senhor, como lhe apraz nesta manhã, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que cada um possa receber da parte de Deus, sair daqui um tição, Senhor, meu Deus, cheio de fogo, Pai, para proclamar, para falar, Senhor, para dizer, Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui é uma manhã de missões, nós precisamos de Ti, necessitamos de Ti, carecemos de Ti. Agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, tira as nossas preocupações. Quem veio aqui, Senhor, preocupado, Senhor, com o dia de amanhã, Senhor, meu Deus, com a dívida, Senhor, meu Deus, com o que vai resolver, Senhor, com problemas em casa, meu Deus, esse é o momento, Senhor, da Tua palavra, esse é o momento de Deus, Senhor, e que nada venha aqui, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, roubar a semente tão preciosa, Senhor, que Tu vai colocar em nossos corações. Querido Espírito Santo, nesta manhã nós liberamos nesta igreja a presença do Espírito Santo, Senhor, com poder e grande glória. E a igreja não vem bem forte. Amém? Glória a Deus. Amém. Podem sentar, meus amados. Nós vamos passar um período, né, aqui. Então, sentados, eu quero agradecer aqui, né, ao pastor Jonas. Ele me conhece, mas eu fui apresentado pelo Alan, ele me convidou. Nós temos um trabalho ali na Avenida Peixe e nós fazemos alguns trabalhos de evangelismo. Temos um trabalho chamado Projeto Bom Samaritano. Não sei se alguns já conhecem aqui, que é ali na Avenida Peixe. Nós trabalhamos com as crianças da Avenida Peixe. E ali nós já temos quase umas 100 crianças. Nós ensinamos percussão ali. Nós temos trabalho de sábado ali, que nós fazemos ali na escola bíblica com crianças ali daquela comunidade. Aquela comunidade que às vezes foi tão estigmatizada, aquela comunidade que saiu dos anos 80 como a oitava, né, foi a quarta mais violenta do país. Hoje nós estamos vendo frutos ali. Se você perguntar, e o tráfico acabou? Não, meu irmão, mas o evangelho chegou. O evangelho chega, as coisas vão mudando. Então, querido, esse aqui é mérito do Espírito Santo, lá naquela comunidade. Frequentemente você não vai ouvir muito falar da Avenida Peixe, mas você vê que Jesus está trabalhando lá. Amém? Vamos abrir aqui, por favor. Aqui em Lucas, né? Opa, obrigado. Em Lucas, capítulo 8, verso 26. Verso 26 vai ser hoje um pouco longo, né? Mas eu vou pedir aos irmãos, só para que a gente possa ter uma ideia, né, de todo o contexto do texto que o Senhor nos deu hoje, e a ideia daquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar ao meu e ao seu coração, tá bom? É Lucas capítulo 8, do verso 26
ao verso 39. Eu vou pedir um favor à igreja. Eu sei que eu falei que para aceitar, mas vou pedir que fiquem todos reverência à palavra de Deus, né? Nessa manhã. E nós vamos, a minha revisada aqui. E eu queria que vocês hoje, independente da sua versão, você possa ler comigo. Eu vou ler o primeiro, você lê o segundo, aí, né, a igreja vai ler o terceiro. E aqui a gente vai dar andamento, tá bom? Diz assim, vou começar no 26, a igreja depois do 27. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia, a igreja. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, e vindo da cidade, um homem de jeito do templo, que estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. E quando viu Jesus, postou-se diante dele, exclamou, dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormente. A igreja. Porque ele tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que eu arrastava e guardava presos com grilhões e cadeias, mas pelas aflições eram impelidos pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. A igreja 31. E andava ali passando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhes que concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. A igreja. Saíram os demônios do homem, entraram nos porcos, e ao tornar precipitou-se desesperadamente no lago, e afogou-se. E aquele que os guardava, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade e nos campos. A igreja. E os que tinham visto contaram também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra de Israel ao redor ouviu o povo que se rendia às igrejas, porque estava possuído por grande demônio, e entrando em mar voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: a igreja. Toma a tua casa e conta com grandes coisas que fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus tinha feito. Senhor Jesus, abençoe a tua palavra no nosso coração. E a igreja diz: amém. Podemos sentar, amados. Amados, esse texto para mim, para alguns aqui, já são muito conhecidos. Mas eu não tenho como não ver a mão de Deus e a graça de Deus a respeito da vida de um homem. Quando o Alain me falou, ele disse assim: chamados para uma missão. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Missão. Tem um filme que muito eu gosto, acho que vocês também. Missão Impossível. Pessoal aí, não, quem não assiste a Missão Impossível? Então, a missão impossível, né? Aí o que significa a missão? É uma incumbência a executar, né? É um pedido do outro, uma ordem. E, amados, nós recebemos uma ordem. Primeira coisa, nossa. Primeira, nós viemos aqui para adorar a Deus. É a primeira coisa. Adorar a Deus. Segundo, amar o próximo
como a nós? Jesus, ele dá uma grande comissão, que chega lá e diz assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda. E é interessante, querido, que hoje o evangelho que começou lá com 12 se espalhou de uma forma que chegou em cada continente. E hoje chegou, né, aqui para você, para mim. Cada um foi alcançado por Jesus. Mas aqui conta uma história interessante de um homem, querido, que ele vivia no sepulcro. Era um homem que eu imagino assim, quando eu leio essa história eu acho interessante, porque eu imagino um homem no sepulcro, um homem nu, e um homem que vivia, né, correndo. E a Bíblia declara que lá todos tinham o quê? Medo dele. E ele vivia o quê? Preso, em cadeias. Mas as cadeias que prendia, não conseguia prendê-lo, porque ele quebrava, e ali ele se libertava. E é interessante que essa situação acontece, que eu fiquei achando maravilhoso. Sabe por quê, querido? Porque Jesus atravessa ali, de uma ponta a outra, para libertar quantas pessoas? Quantas? Uma. Amados, é interessante porque do outro lado aconteceu a multiplicação dos pães. E Jesus estava do lado, sabe de quê? Da multidão. E a multidão queria fazer de Jesus o quê? Rei. De repente Jesus sai da multidão, atravessa ali o mar da Galileia, pega o barquinho, sai e vai lá para o outro lado, libertar quem? Endemoniado, maluco, doido, botar um pouco para correr. Mas Jesus foi lá do outro lado, para pegar aquele homem que estava ali, ó, ali, para aquele lugar, ele era o quê? Ele era um doido, maluco. Ele era endemoniado que vivia no sepulcro. Ele não estava nem aí, ele não contava, ele era um Zé da esquerda. Mas a Bíblia declara que Jesus foi até aquele homem. Queridos, eu acho interessante porque isso me chama a atenção. Às vezes nós nos empolgamos com a multidão, mas Deus olha cada indivíduo, individualmente. Ele sabe quem você é, Ele sabe a sua estrutura, lembra que você é pó, sabe quais são as suas mazelas, sabe quem você é, conhece quem você é, desde pequenininho até quando você se torna adulto. Amados, este homem estava, sabe o quê? Sofrendo. E Jesus foi para aqueles que sofrem. Olha só a condição desse homem. E quando Jesus chega, Jesus colocou o pé para fora do barco, diz que aqueles demônios se apresentavam na vida daquele homem e correu. Quando viu Jesus, aqui no 28, prostou-se diante dele, exclamou, dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus? Jesus, Filho de Deus Altíssimo, peço-te que não nos atormente. Amados, onde Jesus chega, Satanás tem que sair. Não estou brincando não, está aqui no texto. Quem teve medo foram os demônios. Quem se inclinou foram os demônios. Foram os demônios que chegou ali, e aí, porque Jesus chegou. Querido, não tem comunidade violenta. Não tem, querido, lugar onde seja escabroso. Não tem um lugar onde que possa. Chegou Jesus. Mal tem que sair. Querido, é a pobreza, é a desgraça, é a miséria. Vai sair. Esse homem vivia no sepulcro igual doido, ali ó, correndo para lá e para cá. O povo tinha medo, alguns levavam até alguma coisa para esse homem comer, porque não queria, porque este
processo, mas amado, Jesus, ele foi e levou lá, foi o outro lado e trouxe aquele homem, sabe o que? Ele trouxe vida. E aí diz o texto que o inimigo começa, querido, a conversar com Jesus, a falar com Jesus para não mandar ele embora, porque Satanás já sabia que quando Jesus chegou, ele tinha que sair da vida do quem? Do homem. Ele não podia ficar de maneira nenhuma. E aí começa aqui no texto, aí começa a ler a conversa, porque tinha ordenado os Espíritos 29, imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que, olha, no verso 29, que o arrebatavam, guardavam preso, os grilhões, as cadeias, mas quebrando as prisões, eram impelidos pelo demônio para o deserto. Amado, a vida daquele homem era um sofrimento. Ele não era um homem, ele era um zumbi, vamos colocar assim. Ele era um homem cheio de demônios, o qual, aonde só vivia sofrendo, aonde que o homem só vivia, querido, passando por perrengue, por situação difícil. Aqui estava a vida deste homem. E aí o que acontece, querido? E aí vai a conversa aqui, ó. E aí perguntou Jesus, qual é o teu nome? Todo o processo. E aí vai indo daqui, e aí diz assim, rogo-lhes que não mandasse para o abismo. E andava ali, como a gente já viu, uma manada de porcos. Mas o que mais me chama a atenção, querido, era que, olha só no verso 35. E saindo ver que tinha acontecido, vieram ter com Jesus. Então o homem que havia saído dos demônios, vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus, e temeram, amados. O cara que era doido, o cara que era maluco, o cara que botava medo no pessoal, o cara que ninguém conseguia prender, agora o homem já estava de uma outra forma. O homem estava sentado, vestido, e aí ouvindo o quê? Jesus. Eu acho interessante, amados. Olha só para você saber, olha o que diz aqui no verso 30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião. Querido, uma legião romana são 4.000 a 6.000 homens. No corpo daquele homem tinha ali de 4.000 a 6.000 demônios. Gente, isso eu fiquei assim, eu digo, Jesus, que coisa! Amados, de repente, quando o povo chega, o povo já estava acostumado, o povo já estava ali no ambiente com cabra, o povo já estava ali sociabilizado com ele. Então o que aconteceu? O povo estava lá. Quando o pessoal viu, rapaz, se assustou. O homem estava o quê? Assentado. O homem estava ali ouvindo quem? Jesus. Amados, isso é maravilhoso, porque aonde o Evangelho chega, tudo muda. Tudo muda. O cabra está assentado, o cabra está atenção, o cabra está se alimentando, o cabra está normal, voltou à consciência, já não era mais um louco, um pinel. Amados, eu quero falar uma coisa a vocês. Eu tenho notado, eu não sei se vocês têm notado, frequentemente, quantas vezes você não tem visto aí na reportagem, rapaz, o indivíduo surtou, rapaz, tem gente aí surtando, e aí o pessoal diz, você não está surtado, e a gente sabe o que está acontecendo dentro de muitos desses indivíduos que estão por aí, querido, que o pessoal está dizendo, está surtado, mas a gente sabe que são espíritos que estão ali, ó, malignos, pessoas que estão ali, ali a gente está olhando, está vendo, e aí daqui a pouco chega na reportagem, não, o cara surtou, o cara surtou, amados, frequentemente. E outra coisa que eu estou notando, querido, não sei se você já notou, é que pessoas estão andando na rua e falando sozinha. Não sei se você já notou. Você passa, daqui a pouquinho olha assim,
E aí eu vejo aquilo ali, eu disse, Jesus tem misericórdia. As pessoas estão ali, querido, na influência, na malignidade. Está ali, ó, uma ambiência que é maligna. Amados, eu confesso a você, o único que tem o poder, o único que pode, o único que muda, o único que pode fazer a mudança radical na vida do ser humano é Jesus Cristo. Não sou contra psicólogo não, viu? Psicólogo é gente boa, estudou para isso, mas tem coisas que é muito mais profunda, tem coisas que você não sabe. Amados, eu tenho visto frequentemente, jovens estão se cortando. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, professor aqui, ele aqui do Navarro, e ele dizendo, Walter, eu vi a menina novinha, estava se cortando, e ela pedindo ajuda ao professor. Eu tenho visto, querido, frequentemente, ali, crianças e mais crianças, querido, influenciadas por espíritos malignos. E eu quero falar com você, querido, lá no projeto, a gente já teve a oportunidade, não foi a primeira e nem a segunda vez, de expulsar demônio em criança. Estou brincando não, meu irmão, a coisa é séria. E eu digo a você, querido, você que tem seu filho, põe a mão, hoje, diga, Senhor meu Deus, guarda meu filho, guarda meu filho na escola, guarda meu filho onde ele vai, guarda meu filho, Senhor meu Deus, em qualquer lugar, aonde ele andar. Senhor meu Deus, meu filho nasceu para a tua glória, meu filho é herança de Deus, meu filho vai dar fruto para Deus. Querido, pega o óleo, giro, unge a cabeça do seu filho, em nome de Jesus, e não permita, querido, que essa influência, essa ambiência maligna venha tomar, porque aos poucos isso está sendo tomado como se fosse normal, e não é, querido. E eu quero falar uma coisa para vocês, voltando aqui ao texto, e diz assim, e saíram ver como tinha, o pessoal de Decápolis saíram, no verso 35, e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam um homem, de quem havia saído os demônios, vestido, e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e o povo temeu, querido. Aí o mais interessante é os que tinham visto, contaram também como fora salvo aquele endemoniado. Amados, é interessante, em nenhum momento eu vejo o pessoal falando o nome desse homem. Esse homem não tinha identidade. Esse homem era o endemoniado de Gadareno. E aí a gente está olhando aqui, querido, que aonde Jesus chega, ele dá dignidade. Onde Jesus ele chega, querido, ele dá realmente ao homem perspectiva nova, vida nova, transformada. Mas quando este homem aqui, ele chega aqui, eu acho lindo, querido, era porque Jesus ele foi e mostrou a nós, deu exemplo que, querido, uma vida vale a pena a ser investida. Às vezes nós nos empolgamos muito e achamos, querido, no coletivo. Às vezes não, querido, mas é aquele que você inverte, aquele que você discipula, aquele que você fala, aquele que você diz, querido, porque a Bíblia declara, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velheci, e eis que tudo se fez. Amados, é isso a proposta do Evangelho, é uma nova criatura, são novos pensamentos, nova perspectiva, novos sonhos. Querido, o Evangelho chega para mudar, transformar, fazer tudo novo. O Evangelho é poder de Deus para transformar aquele que crê. Este homem, querido, ele não tinha nome. Esse homem vivia lá, querido, lá nos sepulcros, comendo aquilo, quem sabe ali cadáver, querido, porcaria, coisa ali. Ele era mais um ali, que estava excluído da sociedade de todos, não tinha perspectiva. Mas quando Jesus chega, oh aleluia, é quando Jesus chega, você tem, querido, o que o mundo deseja, o jovem deseja, querido. Não se iluda, não se iluda. A Bíblia diz, o mundo
O mundo passa, mas o que temos, podemos mudar vidas, podemos transformar, querido, pessoas, querido, em nome de Jesus, querido. Não deixe de falar, não deixe de entregar um folheto, não deixe, querido, de manifestar aquilo que você tem, porque nós só damos aquilo que nós temos. Se você tem Jesus, se você tem uma vida nova, se você tem uma experiência com Jesus, então você vai entregar aquilo que você tem, amado. Então, em nome de Jesus, seja onde for, olha, os miseráveis estão aí, ó, os desgraçados estão aí, os falidos aí, ó, mas eu digo a você uma coisa, olha, lança Jesus, querido, lança Jesus, porque, amados, você pode trazer, sabe o que? Resgatar uma família. Olha só o que acontece aqui no verso 38, que diz assim, ó: e aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu. Amado, é interessante. Eu não sei se você já parou para pensar. Jesus, aqueles que queriam seguir Jesus, vieram e seguiram. André, Mateus, né? Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. E aí foram cada um ali, seguindo Jesus. Só que esse homem, ele chega para Jesus e diz assim: Jesus, eu quero ir contigo. A Bíblia daquela que Jesus não permite. Eu fiquei assim olhando assim, poxa, o cara passou o processo de transformação naquele momento, saiu dele, tantos não sei quantos demônios. Naquele momento Jesus está ali e ele diz assim: Jesus, deixa ele contigo. Aí Jesus disse: não. Amados, eu fiquei ali pensando nesse texto, o que Jesus, eu fiquei pensando no seguinte: esse homem tinha o quê? O que que nós temos? Nós temos o que? Fala. Aquele homem tinha família. Talvez a família não tinha notícia desse homem há muito tempo. Talvez esse homem aqui, querido, ele estava ali numa situação onde ele estava largado. Quem sabe há anos já estava naquela situação. Ele não abraçava a sua esposa, talvez ele não via os seus filhos crescerem. Aquele homem se tornou um louco da cidade, mas Jesus disse não. Aí eu digo assim, interessante assim, olha no 39, torna para a tua casa. Meu Deus, eu acho isso lindo, querido. Torna para a tua casa. Torna para a tua casa. Você já passou muito tempo lá. Você já sofreu muito. Você já passou um momento, sua família já sofreu muito. Agora é o momento de você tornar para a sua casa. Amados, é interessante como o Evangelho, ele dá uma identidade ao homem. Ele pega um homem, querido, caído, um homem que está na sarjeta do pecado, ele levanta o homem, ele dá dignidade ao homem, e o homem se torna, sabe o que? Um pai de família. E ele se torna alguém que é da família, querido. E aquele homem começa ali, e Jesus diz: torna para a tua casa. E conta com grandes coisas fez Deus. E ele foi apregoando a toda a cidade com grandes coisas Jesus tinha feito. Amados, Jesus faz coisas novas. Jesus faz coisas novas. De novo para quem tomou café da manhã. Jesus faz coisas novas. Amado, não tem nada que Jesus não possa fazer. Amados, aquele homem, querido, ele estava ali, vivendo no sepulcro. Aquele homem estava vivendo uma situação ali difícil. O homem estava ali vivendo escravizado. Aquele homem estava vivendo ali
Evangelho, você toma, bota ele para dentro, você toma, querido, forma nesse Evangelho, e você deixa que esse Evangelho faça nova todas as coisas. Jesus pode! Jesus pode sim, Jesus pode, amados. Aqui está prova nesse texto, amado, um homem, querido, que ninguém queria, um homem que estava ali, ó, à mercê da vida, aquele homem que ia viver ali no sepulcro, ia morrer no cemitério, e ninguém ia no enterro dele, porque já estava morto. É assim que Jesus faz. Ele levanta o morto, ele dá vida. Amados, em nome do Senhor Jesus, não permita nunca vivenciar uma vida de mesmice no Evangelho. Você veio aqui para viver as boas novas que Jesus tem do Evangelho. Proclama, fala, diz. Oh, amados, o que esse Evangelho não fizer, nada mais pode fazer. Pode trazer a sociedade, pode emplacar aqui tudo que for de social, fazer, querido, trazer, dar dinheiro ao cara na mão, mas vai, porque o negócio começa de dentro para fora, e o Evangelho sempre trabalha de dentro para fora do indivíduo. Nunca é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Aquele homem, querido, para mim é um exemplo de vida. Aquele homem, para mim, querido, ele pode, me mostra que Jesus tem esse poder e que eu possa proclamar aos desvalidos, aos que não têm mais esperança, porque você tem esperança, amados. Amados, deixa eu lhe falar uma coisa. Você sabia, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil, infelizmente, é o 8º em número de pessoas que tiram sua vida? Você sabia que nós estamos vivendo Setembro Amarelo? E você sabe que o Setembro Amarelo é a prevenção do quê? Daqueles que tiram a vida. Amados, eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Jesus não te chamou, querido, para ter dinheiro. Jesus te chamou para ter abundância na vida. E vida cheia de abundância. Então, amados, em nome do Senhor Jesus, comece a proclamar, comece a proclamar, comece a ver que Jesus pode mudar esse local, comece a que Jesus possa fazer, querido, transformar nova todas as coisas. Ah, não, mas está violento, o irmão Walter, está violento demais. Olha, aqui já estou, olha, aqui houve tiroteio não sei quantas vezes. Rapaz, eu não vou fazer aqui não, um evangelista, eu não vou na casa de fulano de tal. Pelo amor de Deus, irmão, em nome de Jesus, você tem o poder, e o poder de Jesus Cristo, porque nunca, quem liberta não é o evangelista, quem liberta não é o pastor, quem liberta não é o presbítero, nem, querido apóstolo, o diácono, não, em meu é o nome de quem? Tanto em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, querido, saia daqui com uma nova perspectiva. Saia daqui, querido, tendo uma visão, querido, que você tem aquilo que cada um precisa. O grande problema é que nós, às vezes, querido, nós nos acostumamos sabe o que? De 4 paredes. Nós nos acostumamos com igreja. Não tenho nada porque eu congrego lá numa igreja. Mas eu quero falar uma coisa a você. A igreja só é 4 paredes, é uma instituição com CNPJ. Mas quem é a igreja? É você. 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 Jesus diz assim: ide. Amados, ide aqui, ó. Você já proclamou para o teu vizinho? Você já falou para o teu vizinho? Pô, meu irmão, eu estava vendo um testemunho de um pastor que ele disse que ele morava num apartamento, um membro da igreja dele, e disse que do outro lado era uma violência incrível, uma violência. O filho xingava o pai xingava o filho, puxava até arma. Um
puxava a arma para pegar o filho lá. E aí o irmão ficou desesperado, foi conversar com o pastor. O pastor, ele não quer saber nada de crente. Olha, se eu for lá falar do evangelho, é capaz de eliminar o mundo. Aí o pastor fez assim: meu filho, todo dia você acorda, olha só, levanta a mão para o apartamento dele e diz: Jesus, entra nessa casa. Jesus, entra nessa casa. Jesus, entra nessa casa. E aí, querido, foi o primeiro mês, foi o segundo mês, foi o terceiro mês. Querido, um dia ele tomou um susto. De noite, depois de uma briga, o cabra chega lá. Aí ele tomou até um susto. Quando ele abriu, era o cabra. Aí ele fez assim: por favor, dá para o senhor fazer uma oração por mim? Entendeu? O poder do evangelho. Olha, você é uma dinamite. Aonde o evangelho chega, muda. Família disfuncional, ela é, ó. Querido, a violência, o evangelho chega, muda. Quantas vezes? Eu quero contar aqui uma experiência que eu tive. Eu não sei, que a gente saiu para fazer evangelismo nas ruas de Salvador. E aí eu estava com um amigo meu, Josué, e o Corban aqui da Assembleia de Deus, um grupo, né? Que a gente faz uma peça teatral. Você conhece o Corban? Eu vi que esse cara conhecia, entendeu? Então o Corban, nós saímos aí. E aí nós fomos, o pastor nos convidou para ir, não sei se vocês conhecem, um lugar chamado Coroado. Vocês conhecem o lugar? Irmão, fica ali na São Rafael, Paulo da Lima. E ali tem aquela rua da Paulo da Lima que vai direto para o São Rafael. E aqui tem um Coroado. E aqui tem uma outra rua. E de repente, querido, eu fui lá no Coroado. Quando a gente vai fazer o evangelismo lá no Coroado, aí o pastor falou assim comigo: ô irmão, sim, meu querido, agora você acredita que aqui está tão triste? Por quê? Ele disse: olha, porque quem está aqui no Coroado não pode passar para essa rua de lá. E quem está lá na rua de lá não pode passar para a rua de cá. Aí o que dividia a rua era aquela rua de Paulo da Lima com São Rafael. Uma rua comprida, não sei se você já conhece, já passava ali, uma rua comprida. Mas quem está lá não passa para cá. E quem está lá não passa para lá. E aí eu fiquei assim, eu disse: é mesmo, pastor Wilson? Aí ele fez assim: meu irmão, estou muito triste. Aí ele: não, porque, rapaz, aí eu fiz assim: vem cá, tinha um evangelista com a gente, vem cá, e o que esse irmão, ele vai, e aí ele vai, não, o único que pode ir lá, né, é ele lá, porque ele vai lá e faz o trabalho do evangelista, entendeu? Aí ele faz e volta, ele tem livre acesso, ele passa de lá para cá, de cá para lá e tudo bem. Mas quando ele parece que, pelo amor de Deus, você não percebeu, não? O único que pode passar para lá é o evangelho. O evangelho passa para aquele lugar que os moradores não vão. E eu fiquei assim olhando, amados. Eu disse: a única que poderia passar para outra rua era se fosse pregar o evangelho. Se não fosse pregar o evangelho, ninguém passava. Dia das Mães, Natal, final de ano, todo mundo ficava nas suas casas. E cada um vivia lá e não podia passar um parente de lá para cá. Mas o evangelho chegava aonde? Querido, não se imaginava. Então é o evangelho é o poder de Deus, querido. Se você viveu esse evangelho, se você colocou esse evangelho no coração, amado, ele pode chegar aonde você, meu amado, nem imagina. Então proclame, querido. Vai lá, levanta a mão, o vizinho não quer ouvir? Proclama a mão, levanta a mão. Mas o vizinho, olha, hoje eu fiz aqui um bolo e eu queria aqui, abençoar você. Posso? Aí, olha, tal, e você dá, não fala nada, deixa. E vai trabalhando, e você vai trabalhando. Aí a pessoa diz:
mas isso aqui não é porque a Bíblia diz o seguinte, que nós devemos amar o próximo como a ti mesmo. Aí você já vê com o negócio de Bíblia, aí a Bíblia entra, aí quando você vai ver, aí está ali, chama ele para o culto, ora, daqui a pouco você quer receber Jesus como seu Salvador? Ah, eu quero, e tal, daqui a pouco ele está sentado aqui, ó, aqui nessas cadeiras, congregando, fazendo. Por que o Evangelho chega? E nunca vi uma sociedade que está precisando de o Evangelho, querido. Nunca vi uma sociedade tão líquida, uma sociedade que estão tão afastado, estão vivenciando o egocentrismo. Quem já percebeu aqui que, cada dia, toda semana tem que um jovem tirou a vida do seu pai ou de sua mãe, ou o pai tirou a vida de seus filhos? Como você está vendo isso aí, querido? Cada dia está vendo que essa coisa, esse apelo pelas redes sociais, amados, em nome do Senhor Jesus, preencha os bancos dessa igreja com pessoas, com vida. Vai fazendo em nome do Senhor Jesus. O Evangelho é poder de Deus. Se libertou um cabra desse, mandou ele voltar para casa. Sabe o que aconteceu? Olha, quero que vocês abram aqui em Marcos, vai ser o mesmo sentido, em Marcos capítulo 5, verso 20. Veja, eu já estou encerrando. Quem achou, diga amém. Marcos 5, verso 20. Por favor, leia aí em alto bom som. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amados, o homem passou de doido maluco para um missionário. Amados, e ele passou a anunciar. Amados, não sei se depois desse homem teve um encontro mais vezes. Eu acho que ele teve muitos encontros com Jesus. A Bíblia não relata, mas a narrativa que diz aqui é que esse homem, eu imagino, querido, esse homem não tinha a Torá, esse homem não tinha ali, querido, aprendido ali nos pés de Gamaliel. A única coisa que eu acho que ele fazia era isso aqui, ó. Eu era endemoniado, vivia lá no cemitério, entendeu? Olha, estou profeticamente em mim, mas aí Jesus chegou, me libertou, fez isso, assim, e a minha vida mudou. Eu acho que o discurso que aquele cabra tinha era isso, e diz assim, ó, em Marcos capítulo 20, essa versão, e ele foi e começou a anunciar. Querido, quando o Evangelho ele tem impacto na sua vida, quando você sabe que Jesus te transformou, você começa a anunciar, é automático. Você vai no onde você prega, você vai no trabalho, você prega, você vai, querido, estar em qualquer lugar, mas você vai e anuncia Jesus. Por quê? Porque Jesus se tornou algo bom para você. Não deixa de ver a mesmice da religiosidade, não deixe de ver a mesmice, querido, de você vir cantar, levantar as mãos aqui, fazer um show pirotécnico, querido, e depois sair e continuar a mesma coisa. Em nome do Senhor Jesus. Jesus é o poder de Deus para transformar, querido, a você, a sua família, os seus parentes, os seus vizinhos, querido, o seu município, querido, o seu estado e o Brasil, porque Jesus tem esse poder. Ninguém mais. Em nome de Jesus. O cara que era viciado se torna ex-viciado. O cara que era pecador é o ex-pecador. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, se o pecado foi purificado, se você foi liberto, se você foi transformado, fala, diga. Querido, a minha primeira experiência, vou contar isso e vou encerrar, de evangelho, eu me converti na Assembleia de Deus. Eu não vim na fé, aqui na Liberdade. Aí, olha só que coisa. Se eu tivesse muito, eu não sei se eu tinha 15 dias, ou um mês, ou 2 meses, nem me lembro. O irmão olhou para mim e fez assim.
Irmão, o irmão tem que ganhar alma para Jesus. Eu sabia nada lá que era ganhar alma para Jesus. Para mim, era tudo novo, tudo novo. Aí ele pegou um grupo e disse assim: olha, vai, encaixa nesse grupo aqui, fica aí, que esse grupo vai. E a primeira experiência, querido, que nós vivenciamos, sabe qual foi? Nós íamos para o hospital Aristide Maltês, você lembra? Onde é? Conhece? Eu fui para o Aristide Maltês. Amados, confesso a você, não sabia muito bem o que era a Bíblia, não sabia o que era, e a única coisa que o pessoal dizia é isso: olha, vai duas pessoas, uma fala e outra intercede, então você só fica orando, você não fala nada. Aí eu vi o pessoal falando assim: Jesus chama. Aí eu aprendi: Jesus chama. Jesus chama. E aí eu, Jesus chama, Jesus chama. Pronto. Aí eu ia e o pessoal falava, eu não ouvia uma fé, eu pegava e ficava calado, deixava os irmãos falar. E aí, irmãos, tudo que os irmãos faziam, eu via para eu aprender. Aí, querido, eu entrei e os irmãos sempre diziam, lá em 2. Eu fui, me empolguei. Aí tinha, eu me lembro até hoje, eu voltei agora na Aristide Maltês, né? E aí, quando eu olhei a ala, parece que o filme veio, quando eu era o quê? Eu era adolescente. Aí veio o filme. E aí, quando eu fui, o irmão foi para lá, e eu fui para cá, amados. E aí eu vi um quarto. Aí eu peguei, entrei nesse quarto, todo empolgado. E a recomendação era que a gente não podia nos assustar com nada. A gente tinha que ficar, ó, entendeu? Lá o negócio. Oi, quando eu entrei, acredite, tinha um homem que eu nunca imaginava. O odor era uma coisa horrível. Era um fedor de tudo. E eu entrei naquela empolgação, né? Quando eu vi o homem deitado, o homem estava aberto daqui até aqui. Tinha um negócio aqui que pegava, que botava, parece que era, não sei se era esparadrapo ou algodão. E eu olhei para ele e vi que ele estava vivo. Aí o que o pessoal fala, foi lá, aí eu falei assim: olha, você tem que falar do amor de Deus. Aí eu olhei para ele, aí ele olhou para mim, aí eu falei assim: o senhor crê em Jesus? Piscou o olho. Aí porque ele não ia falar, aí ele piscou. Aí, o senhor aceita Jesus como Salvador? Piscou ele 2 vezes. Aí, Jesus te abençoe. Meu irmão saiu correndo de lá, de um jeito, não estou brincando não. Mas quando eu vi aquele homem, oh gente, aquele homem para mim foi, eu não me esqueço, foi adolescente, quando eu vi ele todo aberto. Provavelmente aquele homem foi recolhido. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Eu olhei e pude perceber a minha condição humana. Que eu poderia estar no estado dele. E que ele ali, né, sendo aquela pessoa, passando aquele problema, eu também poderia estar. E ali era justamente o que? Um corpo humano apodrecido. E ali eu entendi que aquilo ali era eu. E daquele dia em diante, eu tomei tenência no Evangelho, tomei compromisso, porque eu vi, querido, que tudo passa, mas a única coisa que não passa é a palavra de Deus. Amém? Amados, fique de pé aí para parecer que está acabando. E vamos orar ao Senhor e agradecer, né? Meu desejo é que hoje à noite, pegou o teu noite? Ah, pegou, né? Mas que você domingo, você possa trazer um visitante. Vai ficar um desafio aí. Pastor Jones vai.
Quarta-feira? Ah, pode ser, né? Quarta-feira, pastor. Então você vai vir e vai trazer. Convida ele, fala com ele. Porque não tem coisa mais preciosa que você pode oferecer para a vida. É a vida de Jesus. Amém? Amados, por favor, estenda a sua mão aqui assim. Feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, estou aqui. Faça de mim um atalaia. Senhor Jesus, eu quero que tu me apresente pessoas que estão precisando. Senhor Jesus, eu ouvi essa mensagem. Ela não vai ser mais uma mensagem, mas vai ser no meu coração poder para transformação. Senhor Jesus, o meu coração, a minha mente, a minha mão, eu creio que vai ser as tuas mãos para libertar aqueles que precisam. Senhor Jesus, tira de mim a vergonha. Senhor Jesus, me coloca a ousadia do teu Espírito. Senhor Jesus, nesse domingo eu saio daqui melhor que cheguei. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Obrigado. Até a próxima.